Deus falou. E eu queria tentar passar, apesar de mim, essa palavra do Senhor para a sua vida e para a minha vida. Você que trouxe a palavra de Deus, abra lá no livro de Ezequiel, capítulo 37, é uma palavra muito conhecida. Profeta Ezequiel. E queridos, olha só, muitos de nós então agora voltamos do encontro com Deus. Alguns tiveram o seu reencontro, muitos estão naquele primeiro amor. Eita glória! Essa semana foram semanas assim na cela de testemunhos poderosos. E nós já precisamos aprender assim algumas lições de ser um homem ou mulher de fé ousada, amém? Você tem que ser um homem ousado, querido. O que o Espírito Santo colocou no meu coração nesse final de semana é que muitos de nós estamos assim num nível de conformismo. Muitos de nós estamos sentados no banco e só ouvindo o milagre do irmão. Muitos de nós estamos só ouvindo e aplaudindo a transformação daquela família que chegou ontem na igreja e, meu Deus, aquele cara está explodindo. E o Senhor quer falar contigo nessa manhã, já falou comigo também, querido. Entenda que primeiro Ele fala comigo, que a gente precisa acreditar nos milagres do Senhor, amém? Somos uma igreja, querido, avivada, cheia do Espírito Santo, de muita oração pentecostal. Você tem que crer no milagre de Deus. Nós não podemos mais ficar aceitando algumas coisas que não acontecem na nossa vida. Eu estou muito feliz, eu confesso que estava essa semana na cela ouvindo os testemunhos dos homens, eu creio que das mulheres não foram diferentes. E eu conversava com um homem, querido, nem sei se ele está nos assistindo, é lá de Campina Grande, mas não vou falar o seu nome. Ele falou assim: pastor, eu vivia 40 anos numa prisão. Querido, 40 anos não são 40 dias. Ele falou: tem uma vida inteira em que eu estava aprisionado, ninguém falou desse Jesus para mim. E alguns dias nós fomos visitá-los antes do encontro. E querido, nós fomos chegando na sua casa, eu já não tinha mais como chegar, e chegamos na sua casa. E quando eu cheguei lá, ele estava com um filho, querido, baleado na cama, que não anda e não fala, mas vai falar e vai andar, amém? 3 filhos pequenos em volta da cama chorando pelo pai. E toda a família vivendo aquela tragédia. Ele falou assim: pastor, nunca ninguém veio aqui falar do amor de Deus para mim. Eu falei: nós viemos. E ele foi para o encontro. E ele falou assim: pastor, quando eu cheguei em casa, ele foi dar o seu testemunho. Ele falou assim: eu descobri depois de 40 anos que a minha casa, que as paredes da minha casa, elas são brancas. Ele falou: cheguei em casa, o meu filho sorriu para mim. A minha esposa, que é doente, precisa fazer uma cirurgia, ela não conseguia falar, ela falou comigo. Dá certo. Ele falou: pastor, aquele Jesus que pregaram no encontro dá certo, ele é verdadeiro, ele existe. E ele existe para você também, querido. Ele existe para você também. Então o milagre, ele não foi só para a gente ouvir, ele não existe só para a gente ouvir. Eu assustei o Noah. O milagre, ele existe para ser vivido, amém? E você está aqui nessa manhã, você está em casa, eu não sei qual é o vale que você tem vivido. Mas você está aqui porque Deus está te levantando como um profeta de Deus, amém? E é você que Deus vai usar, querido. É você, talvez imperfeito, mas é você que Deus vai usar para fazer os milagres, em nome de Jesus. Olha só o que diz a palavra. E coloque no teu coração, não importa o tamanho do vale que você está vivendo. Deus pode mudar essa situação, querido. Você que está em casa, Deus pode mudar. Mas você é o canal, você é o gatilho dessa bênção de Deus. Às vezes a gente fala com as pessoas, elas falam assim para a gente: não, Deus sabe. Irmão, Deus sabe todas as coisas, claro que sabe. Mas essa não é a resposta que Deus quer para mim e para você. A resposta é que muitas vezes quando nós oramos a Deus e pedimos uma resposta, Deus ele quer ouvir de nós assim: Deus, eu sei que o Senhor vai fazer. É você declarar, é você, querido, é você que tem que se mover. Eu creio que no final dessa palavra, em nome de Jesus, você sai por aquela porta diferente de como você entrou. Entendendo que começa por você, querido. E às vezes a gente acha que tudo é Deus, e Ele pode, claro que pode, mas é você que tem que se mover. Se você se mover, você vai provar também dos milagres do Senhor. Olha só o que diz a palavra de Deus, lá no capítulo 37, eu queria ler do versículo 1 até o 14, que diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito, Ele me levou a um vale cheio de ossos.
E ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetiza a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Diga: terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre os ossos, carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Diga: terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizada, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito. Profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor: venha desde os 4 ventos, ó espírito, e sopre dentre desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida. Diga: ordem recebida. E o Espírito entrou neles, aleluia, e eles receberam vida, e se puseram de pé, e um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram, e a nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhe: assim diz o soberano, ó Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos. Diga comigo: vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Aleluia. Glória a Deus, querido. Aleluia. É isso que Deus quer fazer com você, querido. Pai, está aqui sua palavra nessa manhã. Nós apresentamos ao Senhor, Pai, já te agradecemos por ela. Te agradecemos por estar aqui na sua casa, Pai. Te agradecemos pela tua presença nesse lugar, Senhor. A nossa única motivação, Deus, é o Senhor nessa manhã. Então receba o nosso culto nessa manhã, Jesus. Pai, fala conosco. Nos confronta nessa manhã, Espírito Santo. Nos faz sair daqui diferentes de como chegamos. Cumpra a sua palavra na minha vida, em nome de Jesus. Amém, querido? Olha só, querido. Que coisa maravilhosa. Baixa um pouquinho. Acho que o teclado, Nico, aqui no retorno está alto, filho. A gente vai ficando bem perto do meio século, vai ficando meio surdo já, né? Eu fui de manhã pentear meus cabelos, eu falei assim: eu estou ficando velho. Os cabelos estão brancos, irmã. Mas glória a Deus por tudo isso, né? Então olha só, querido, que palavra poderosa. Você mulher, você homem, agora veio do encontro com Deus. Alguns tiveram o seu reencontro, né? Isso é maravilhoso, ter essa humildade de buscar a Deus, a sua face novamente. E queridos, foi algo tremendo que Deus fez nesses 2 encontros com Deus. E agora, querido, eu tenho que começar a me mover. Começar a andar por fé e não por vista. Eu ouvi muitos homens dizendo, muitas mulheres, que quando chegaram em casa, querido, a situação estava lá, a caótica estava lá. O casamento estava lá. O filho talvez não estava lá. As mesmas situações estavam lá. E o que eu tenho dito, né, e pregado, e que o Espírito Santo tem falado no meu coração, querido, que fé não é a ausência de problemas. Não. A fé, querido, nós vamos estar no meio do turbilhão de problemas, mas com a certeza do que Deus vai fazer na nossa vida.
Então você que veio agora do encontro, as coisas não vão acontecer como no encontro, né, de fadas. Não é assim, querido, querida. Agora eu preciso, né, me encher de Deus, manter essa fornalha acesa, né, do Espírito Santo na minha vida. Ontem tivemos aí uma vigília no monte. Eu confesso que eu trabalhei a noite passada, não consegui estar lá. Mas eu tenho certeza, o fogo desceu naquele lugar. Você agora, querido, tem que manter, né, esse fogo que arde dentro de você. Tanto daqueles que foram para o encontro, servir os irmãos, porque, querido, nós recebemos 10 vezes mais que os irmãos. Quanto aqueles que foram lá, temos que manter essa chama acesa no nosso coração. E se é uma coisa que mantém a chama acesa, querido, é acreditar nos milagres de Deus, é viver os milagres de Deus. Porque daí nós chegamos, voltamos, sentamos aí nessa cadeira e nós só aplaudimos. Você vai ser aplaudido, amém? Pelo poder de Deus na sua vida. Eu vejo que daqui que o profeta, ele começou o versículo muito bem, no versículo 3, ele diz assim, né? Ó soberano Senhor, engrandece a Deus Todo-Poderoso. Mas eu, na minha ótica, o Espírito Santo colocou no meu coração que ele não terminou muito bem. Que ele falou assim, tu sabes. Então, querido, aqui a nação de Israel, né, o povo de Deus, Jerusalém, né, tinham voltado do exílio, vivendo, né, a situação estava destruída, querido. Povo sofrido, povo, nós lemos ali no versículo 12, o povo não tinha mais esperança. Parece que não há mais alternativa. Aí Deus pega o seu profeta e leva uma visão para mostrar para ele, querido, aquilo. E para mostrar aquilo que eu e você temos que viver no nosso dia a dia. E aí, quando o Senhor diz para ele no versículo 3, ele diz assim, né? Ele perguntou, filho do homem, esses ossos poderão retornar a viver? Talvez essa pergunta está na sua mente, querido. Será que esse casamento vai ser restaurado? Será que o meu filho vai voltar para os caminhos de Deus? Será que essa doença tem cura? E aí a gente está dentro da igreja, querido, muitas das vezes engrandecendo o Senhor, louvando e adorando, glória a Deus por isso. E muitas vezes, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, e Ele sabe, querido. Mas a resposta, eu vejo que o profeta, ele falou assim, ó, tu sabes. Essa não é a resposta que Deus muitas vezes quer ouvir da gente. A resposta que Ele quer ouvir é uma atitude, é a gente declarar, é a gente, não, o Senhor vai acontecer na minha vida, porque o Senhor é Deus mesmo. Mas a gente tem que romper, querido, esse conformismo. Não podemos nos conformar. Não, o Senhor sabe, no tempo certo vai acontecer. Vai, querido, mas você é quem vai provocar. É você que vai dar esse início, é você, querido, é você. E aí eu vejo que, né, querido, que você tem realmente, você tem que acreditar no milagre. Muitas vezes nós estamos chamando a Deus, né, de Senhor, mas a gente não acredita no que Ele pode fazer. A gente muitas vezes, né, vem aqui, adora o Senhor, e querido, talvez com o tempo a gente vai se acostumando com isso. Mas a gente não tem colocado a nossa fé ousada para funcionar. E o Senhor colocou no meu coração nessa manhã que você tem que reativar essa fé, virar a chave da fé na sua vida, querido. Que você está sendo levantado, né, para fazer a diferença, querido, lá no teu trabalho, onde você está, o ambiente não pode ser mais o mesmo, como era antigamente. Hoje, se uma pessoa fala com você, se você visita lá um ente querido, depois ela conversar com você, ela não pode ser mais a mesma pessoa. Porque há um poder sobre você, querido. Há algo sobrenatural, o Espírito Santo está com você. Agora, se as pessoas têm falado com você, né, e querido, se você volta do encontro e a tua casa e as coisas não têm acontecido, não sei, algo está errado. E nós vamos orar nessa manhã, o Espírito Santo vai mostrar, querido. Porque é você que tem que dar o primeiro passo. E eu coloquei assim algumas coisas para a gente compartilhar aqui nessa manhã, alguns princípios. E o primeiro dele é, acredite no milagre. Olha para essa pessoa que está à sua volta e diga para ele assim, acredite no milagre, irmão. Acredite no milagre. Olha para a esquerda e fala assim, acredite no milagre. Porque, querido, muitas vezes Deus vai nos levar a um vale de ossos secos sem vida. E eu não sei o vale que você tem vivido. Você pode fazer uma auto-reflexão nessa manhã aí. Qual é o vale que você tem vivido? Talvez no ministério, talvez um discípulo. Às vezes eu encontro algum discipulador, né, sofrendo pelo discípulo, querido. É um vale de ossos secos.
sofrendo pela sua célula, sofrendo pelo ministério, ou algumas coisas, né, da sua vida. Você tem que acreditar no milagre, querido. Você tem que acreditar no milagre. Quando Deus te mostrar um vale de ossos secos sem vida, você dê a Ele a resposta correta, que você acredita no milagre, que você acredita na transformação, que é possível a libertação, que é possível a cura. Que é possível, querido. É possível. Eu vejo assim um grande homem de Deus, a gente olha pela palavra, né, os personagens, os autores das cartas. Eu vejo Davi, querido, quando ele chegou diante daquele gigante lá, vocês conhecem a palavra. Aquele homem, né, humilhando lá os seus irmãos, ele poderia ter sentado e falado assim, eu creio em Deus, na hora certa Deus vai derrotar esse gigante aí. Mas ele fez diferente, querido. Ele chegou e disse assim, peraí. O gigante gritava, tem homem aí em Israel, tem homem aí desse lado. Ele quando chegou lá viu aquela zombaria contra o seu Deus, ele não aceitou aquele vale de ossos. Ele falou assim, peraí, Deus me fez vencer o urso, Deus me fez vencer o leão, Deus me fez vencer, né, o inimigo, e Deus vai me fazer vencer esse gigante também, eu não aceito essa situação. E se coloca, querido, na brecha. Quiseram colocar uma parafernália sobre ele. E ele falou assim, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E Deus vai fazer comigo. Deus vai trazer vida a esse osso de vale seco. E vocês sabem a história. O gigante caiu, querido. O gigante caiu. Qual é o gigante que tem atormentado você? Qual é o gigante que tem estado, né, afrontado você? Qual é o vale que você está, né? Qual é o vale que você está, querido? Para acreditar no milagre, querido, muitas das vezes você vai ter que trazer à sua memória tudo aquilo que Deus já fez na sua vida, amém? Porque eu já vi testemunhos grandiosos nesse altar, de homens e mulheres de Deus. Coisas sobrenaturais, mas o homem, né, o ser humano, querido, ele é esquecido. Ele esquece do poder de Deus, o que Ele fez. Deus te alcançou, querido. Se você está aqui nessa manhã, é porque Ele te alcançou um dia. Você era um perdido. Ninguém dava nada para você. Ninguém, né, como tem aquela canção, você não era escolha de ninguém. E Deus te restaurou, te trouxe aqui, querido. Te deu uma família, te deu um pastor, te deu um líder de célula, te deu um discipulador, te deu paz na sua vida, te deu coisas maravilhosas. E aí quando vem algumas coisas, eu gosto de usar muito o exemplo das crianças, eu trabalho com um rapaz, e aqui é ensinado isso para as crianças. Ele falou, Sérgio, meu pai caiu da escada essa semana, ele é cristão. E aí quando ele caiu na escada, né, se machucou, uma pessoa de idade, embora todo mundo estava correndo, querido, chamando o SAMU, chamando a ambulância, chamando o médico, o seu filho estava orando, pai, em nome de Jesus, cura o avô, faz um milagre aqui, Jesus. Meu Deus, querido, quando ele falou aquilo assim, eu senti um toque assim no meu coração. Porque elas são puras, elas são inocentes e elas são fiéis. Quantas vezes nós estamos assim, queridos? Buscando ajuda em outros lugares, ou, né? Querido, nossa primeira opção tem que ser o Senhor, o poder de Deus na nossa vida. Não importa, querido, não tem exceção, querido, o primeiro tem que ser o Deus na sua vida. Eu falei assim, meu Deus, as crianças às vezes elas nos ensinam, e nós estamos às vezes tanto tempo dentro da casa de Deus, conhecemos o poder, sentimos a presença tão forte do Espírito Santo, e a gente deixa de exercer. Você está me entendendo? Diga amém. Deixamos de exercer, querido. O nosso Deus é um Deus de continuidade. A unção que está sobre você hoje, amanhã ela tem um renovo, é uma unção fresca, e Deus continua fazendo os milagres, e Ele continua te abençoando, te levantando, te dando, né, força para você continuar caminhando, mas você tem que se mover. Você tem que se mover, querido, querida. Tem que se mover. Eu não sei se é por causa do meu trabalho, mas eu vivo isso dia e noite, eu tenho falado para as minhas crianças lá. Que há uma chance, há uma saída, você vai ter uma nova vida, continue se movendo, continue andando, dê-se uma nova oportunidade. Agora não volte no encontro, querido, e daqui a pouco esse fogo você não alimenta mais, a sua fé não é mais alimentada, querido, e aí, daqui a pouco você está desanimado de novo.
Sabe, amado, quando a gente vive os milagres de Deus, isso deixa a gente forte. E eu tenho visto isso na minha liderança, querido. Então comece a você agora, quando acontecer uma situação lá, comece a exercer, comece a se mover, querido, com esse poder que Deus tem colocado sobre você. Creia nos milagres. Eu tenho um amigo que ele fala assim: se as portas não se abrir, as muralhas vão cair, amém? Querido, se a porta não se abrir, a parede vai cair, vai se abrir de qualquer maneira, porque Deus é contigo, amém? Deus é contigo. Eu estou muito feliz, nós vamos começar terça-feira lá, pastor Nelson, um tratar de casais lá em Campina Grande. Essa semana começou o tratar de casais aqui em Curitiba. E eu falei ontem, passei o dia todo ligando para as pessoas, vocês não têm noção do instrumento que Deus está dando para nós, para restaurar a sua casa, a sua família. Mas eu tenho que me mover. Eu tenho que me colocar à disposição para ser ministrado. Eu tenho que me colocar à disposição para ser confrontado, para ser tratado. E vai ser uma bênção lá. Em nome de Jesus. É isso, querido, é se mover. Agora, vindo ao encontro, eu tenho que me inserir, eu tenho que continuar andando, eu não posso sair. Então, querido, o primeiro item que eu queria deixar no teu coração: acredite no milagre, se mova, acredite. O segundo ponto que eu queria compartilhar com você: haja de acordo com o poder e autoridade que Deus te deu, amém? Olha só no versículo 4, ele diz assim: então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhe, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Há uma autoridade, há um domínio que Deus que está sobre você, de Deus que está sobre você. Há uma autoridade que está sobre você, querido. E o que você tem feito com isso? No primeiro momento você se levanta e vai embora. No primeiro momento você quer recuar, querido. Use a autoridade e o poder que está sobre você. O Senhor respondeu aqui, ele disse assim, profetize. Diga a esses ossos secos, farei um espírito entrar sobre vocês e eles terão vida. Profetize, querido. Dê uma de louco, vai valer a pena. Agora, isso é muito importante também, querido, Você tem que buscar esse Deus, sim, está cheio desse poder que está sobre você. Tem um pastor que ele fala assim, nós temos uma palestra, a gente sempre passa no encontro, antes de ir para o encontro, que unção sem ousadia é um desperdício. Ousadia sem unção é loucura. Porque não vai acontecer nada, querido. Mas há um poder sobre você, há um poder nessa manhã que é derramado sobre a igreja, que está disponível não para o pastor, para o líder, para o discipulador, está disponível para todos. Que foi colocado à disposição lá naquela cruz, querido, para mim, para você tomar posse dela e exercer o poder desse Espírito Santo maravilhoso. Aleluia! Eu vejo assim que Ezequiel deve ter pensado, será que estou ouvindo direito? Devo falar a palavra do Senhor para esses ossos secos? Será que estou ficando louco, querido? Nós vamos na contramão desse mundo. O mundo, ele vai nos enxergar como loucos, é isso mesmo. Loucos. E pode ter certeza, querido, às vezes você vai ser levado para ser usado como um canal de bênção. Por isso que eu disse até para os músicos, a gente estava orando com eles ali na sala de oração. Eu falei, primeiro vem para nós, é para você que Deus te levantou. Talvez você é a única pessoa que está diante da presença de Deus nessa manhã, na sua casa. É você que Deus levantou, querido, para ser o profeta daquela casa. Talvez você está aqui sem o teu esposo, Deus te levantou, esposa, para ser o profeta da sua casa. Talvez você está aqui, marido, sem a tua esposa, Deus te levantou para ser o profeta da sua família, do seu trabalho. Deus te levantou para ser o profeta, querido. Para ser essa ferramenta. E o que você tem feito com isso? Deus tem nos entregado autoridade, querido, amém? É o que eu disse, como uma pessoa falar com você, ela tem que sair em choque, querido. Se você é um homem ou mulher de Deus, um colega de trabalho, ele vai falar com você. Lá no meu trabalho, quando um preso fala comigo, ele volta para lá, ele tem que voltar em choque. Porque esse Espírito Santo está na minha vida, tem que fazer transformação na vida daquela pessoa também. E aí também, querido, essa presença do Espírito Santo na sua vida vai mostrar pelo seu exemplo, pelos seus frutos também. Mas nós temos que nos mover. Amém? O lugar onde você está tem que ser diferente, o ambiente tem que ser diferente. Saia da zona do conforto com essa ousadia. Às vezes a gente, como ser humano, a gente quer ficar na nossa zona do conforto. Não, no tempo certo Deus vai fazer. Ai, meu Deus.
Quando o cara fala isso, eu fico meio preocupado. Amém? Deus está esperando de nós pessoas disponíveis para fazer os milagres. Será que você tem estado disponível, querido? Será que você tem estado disponível para fazer uma oração pelo irmão e a tua oração vai confrontar ele? Será que você tem estado, decida viver essa autoridade, querido, em nome de Jesus. Decida. Eu vejo assim que Deus, Ele escolheu para a gente ser parte da solução dos problemas. Amém? Nascemos para transformar, querido, ossos secos no poder do Espírito. Nós nascemos para ser pessoas, que vão resolver os conflitos. Deus nos levantou para isso. Deus nos chamou para isso. É maravilhoso adorar o Senhor, querido, e estar na sua presença, mas nós temos que romper aquela porta para fora, e Deus nos chamou para ser esse instrumento, para alcançar os perdidos, o cativo, para ser essa pessoa. Lá no meu trabalho a gente sempre faz reunião, para resolver os conflitos e problemas, mas eu não aceito o cara trazer um problema sem trazer algo de uma solução, porque nós somos parte dessa solução. E muitas vezes nós ficamos só apontando o defeito, o problema. Traga a solução, querido. Seja parte dessa solução. Se você não tiver o que aconselhar na palavra, você não conseguir na hora, diga assim, querido, vamos orar aqui. Vamos orar aqui que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Deus vai fazer, querido. Amém. Eu fiquei olhando aquele homem, ele falou assim, as minhas paredes sempre foram brancas, mas eu nunca enxerguei isso, porque a minha casa era uma nuvem terrível. E um homem que já de idade, já avô, chorando, você fala assim, não acredito, não é possível um negócio desse. Porque talvez muitos de nós não temos exercido o que o Senhor tem falado aqui, sendo esse canal de bênção. A gente precisa agir, querido, com o domínio que o Pai nos concedeu. Amém? Exerça a sua fé, exerça o domínio do Senhor. Exerça, querido. Se acontecer algo que tem deixado você entristecido, exerça lá. Eu tenho falado para o líder de célula lá em Campina Grande, querido, dobre o seu joelho sobre os seus membros da sua célula e comece a orar. Pastor, ele veio essa semana não veio, está passando uma luta difícil, dobre o teu joelho e comece a profetizar sobre a vida dele. Comece a declarar que ele vai ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Comece a declarar os milagres na vida dele, comece a fazer isso. Mas pastor, o cara é um perdido, querido, meu Deus do céu. Comece a declarar, para de ver essas barreiras. Nós estamos dando muita importância, querido, e esquecendo do poder sobrenatural do Senhor. Comece a declarar. Comece a declarar sobre esse discípulo que não avança. Talvez você tenha investido tanto tempo para ele, e às vezes até murmurado, querido, e não vai. Comece a fazer diferente daqui para frente. Comece a declarar algo poderoso sobre a vida dele. Comece a exercer isso sobre o seu filho. Continue declarando, eu tenho feito isso, glória a Deus. Então vai acontecer, querido. Em nome de Jesus, amém? Então acredite no milagre, é o primeiro item. Além de você acreditar no milagre, comece a exercer autoridade e poder que Deus tem colocado sobre a tua vida, sobre as pessoas. E uma coisa aqui que eu queria compartilhar nessa manhã, que eu vejo que é uma das barreiras que mais impedem da gente ver a glória de Deus. Não reclame dos ossos secos. Não reclame, querido. Não reclame do seu vale. Não reclame do seu marido. Não reclame do seu filho. Não reclame do seu discípulo. Não reclame do seu discipulador. Não reclame do seu pastor. Eu brinco lá com as minhas ovelhas. Falo assim, vocês oraram pouco. Talvez tivessem daqui uma pessoa, um pastor Maurício, uma pastora Rita. Agora vocês vão ter que ficar aí. É comigo mesmo. Ore mais. Talvez venha alguém melhor. Bem melhor, né? Que a gente não é nada. O povo de Israel, a gente vê aqui pela palavra, eles estavam passando por um momento difícil, querido. E Deus não estava ali para castigar eles, mas para fazê-los crescer e avançar. Talvez esse vale que você tem enfrentado, você voltou do encontro e tem que pagar as pizzas, O pessoal vai entender o que eu estou falando. Começar a fazer os concertos, começar a restituir perdão e tanta coisa que não é fácil. Talvez você está em frente de um vale enorme de ossos secos. Tudo isso, querido, é para você crescer. É para você se levantar e dizer assim, meu Deus, agora eu vou com tudo. Mas muitas das vezes, o vale tem deixado as pessoas desanimadas. Rompa, querido, rompa com o seu passado de destruição. Conserte o que tem que ser consertado.
Essa semana eu falei para a minha sogra, case, cara, vai no cartório, passe essa mulher no teu nome. Ela é propriedade sua. Comece a fechar as brechas da sua vida. Se mova, faça diferente. Não adianta você ficar só chorando e reclamando da situação sem que você se mova. Eu aprendi uma piada esses dias, eu vou falar aqui, as mulheres vão ficar bravas comigo, a minha esposa lá atrás. Deus, Ele criou o dia, né? Em 6 dias criou o mundo, né, pastor Nelson? E no 7º descansou. Depois Ele criou a mulher, querido. E nunca mais Ele descansou. Brincadeira. Brincadeira, as mulheres de Deus são uma bênção na nossa vida. Comece com coisas pequenas, abençoado. Comece consertando a sua casa, você, pagando as contas, pagando a biqueira. Não é? Passando a mulher no teu nome, essa é propriedade minha, em nome de Jesus. Vem aqui, receba uma bênção do seu pastor. Agora eu vou para o tratamento de casais. Agora eu vou para nova criatura, pastor. Agora eu vou para a autoridade espiritual. Eu vou começando a crescer, entender. Tudo aquilo que você entende, você recebe e você vai rompendo. Mas pare de reclamar do vale de ossos da tua vida. Nós somos tendenciosos a ser uma pessoa murmurenta. Eu falei com a minha esposa, estava estudando lá, está fazendo enfermagem. E aí eu falei assim, tanta coisa que eles estudam lá. Nós já nascemos chorando, querido. Eu descobri isso essa madrugada. Estava orando, eu falei, Deus... Nós já nascemos chorando, reclamando, né? Porque está lá no ventre da mãe, né? No útero lá quentinho. Eu lembro quando nasceu o Felipe, e o médico, o doutor Guilherme, um homem cristão, ele falou assim, você vai desmaiar. Eu falei, não vou, doutor, aqui é macho. Cadê o Marcelo Cordeiro? Macho alfa? Nós estamos brincando com ele, né? Ele vai me pegar depois. E ele, não, você vai desmaiar, porque vê o sangue lá, né? Eu falei, não, doutor. E aí, querido, quando, né, a minha esposa teve que fazer uma cesariana, quando ele abriu, né, que estourou aquela bolsa e veio aquela obra-prima do Senhor, querido. A vida. Ele tirou, né, ele de lá assim, e todo, né, sujo, né, com aquelas coisas e tudo mais, e ele não cortou, né, o cordão umbilical. Ele falou, pega aqui, Sérgio. Eu falei, o senhor está louco? Pega aqui. E eu peguei ele, querido, nos braços, querido. E eu não desmaiei. Aí ele falou assim, preste atenção. Quando ele cordou o cordão, querido, meu Deus do céu, a boca do meu filho era desse tamanho, assim. Chorava, querido. Chorava. Agora falou, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Agora encosta do lado do rosto da mãe. Quando encostava no rosto da mãe, ele ficava quieto. Tira! Nossa, abria aquela boca. E eu falei para minha esposa, toma que o filho é teu, né? E não desmaiei. Mas nós já nascemos chorando, querido. Hoje, o maior obstáculo para a gente não receber o milagre de Deus chama-se murmuração. Reclamar, querido, reclamar. Reclamamos de tudo. As murmurações vão nos manter no vale de ossos secos. Eu preciso dizer isso para você. Se você não tiver uma mudança de atitude, ela vai manter você no mesmo lugar que você está. Temos que fazer diferente. Olha só, no verso 7, no verso 11, do capítulo 3, olha só o que disse lá, 37, 11, diz assim, então ele me disse, filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel, eles dizem, os ossos se secaram, e a nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados, estamos destruídos, não tem mais nada, não tem jeito. Pastor, não tem solução. Tem, querido. O senhor não conhece a minha vida? Tem uma solução. Tem uma solução, querido. Ela chama Jesus. E Ele já fez. O que falta é eu e você tomar, né, a nossa posição nessa manhã. Olha só o que diz lá em 1 Coríntios 10, 10. Olha que palavra forte. Coloca para mim no telão aqui, 1 Coríntios 10, 10. Diz assim. Olha o que Paulo diz. Ele fala assim. E não se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. A murmuração mata, querido. A reclamação mata. A murmuração, ela vem, né, da palavra, tem um certo significado do ranger de dentes, né? Daquela coisa de ficar reclamando. Então faça diferente. Talvez o teu filho não foi aquilo que você sonhou para a vida dele. Talvez esse maridão não é ainda, né, aquela Ferrari 2025, né? Aquela BMW, mas para de reclamar dele, querido. Comece indo para o tratar de casais. E comece a declarar, né, os princípios que lá são ensinados.
Começa a declarar que ele é uma bênção. Começa a declarar que teu filho é uma bênção, querido. Que o seu ministério vai ser uma bênção. Que a sua célula vai ser uma bênção. Querido, vai ter mudança. Mas o reclamar, querido, é uma destruição. Para de falar tanto dos problemas que você tem. E comece a falar mais da solução, que é o Senhor. Mude isso. Vire essa chave na sua vida, querido. Você vai ser surpreendido pelo Senhor, eu tenho certeza disso. Você vai ser surpreendido por Deus. Olha só o que Deus deseja da gente. 1 Tessalonicenses 5,18. Estamos indo para a última parte para a gente orar nessa manhã, querido. Fria de Curitiba. 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: porque partindo de vocês... 5, querido. 5,18. 5,18. Deem graça em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém, querido? Você quer agradar o coração de Deus? Dê graças a Deus. Dê graças, querido. Dê graças pelo boleto que está chegando lá, você que fez a conta. Dê graças pelo teu filho, dê graças pelo seu ministério, pela sua igreja, dê graças pela sua célula, dê graças pelo seu casamento, dê graças pelo seu emprego. Comece a ser grato, querido. Essa é a vontade de Deus, né? Em Cristo por nós. E você vai ver o milagre acontecer, amém? Então, recapitulando, querido, eu acredito no milagre. Haja, né, com o poder e a fé que está sobre você. Não reclame mais dos ossos secos. E para a gente encerrar, esteja pronto para obedecer e não duvidar. Meu Deus, Deus mandou uma ordem, querido, deu uma ordem para o profeta. Deus dá uma ordem para você nessa manhã. Deus te deu uma ordem lá no encontro. A gente vai para o encontro, a gente vai assim com uma resposta. A gente sempre vai no encontro para buscar algo de Deus. Você que já tem um encontro com Deus e vai servir no próximo ano, vá com propósito, querido. A nossa vida com Deus, ela tem que andar com um propósito. Não pode ser uma vida, né, sem um objetivo, sem nada. Não, Deus não quer que você venha aqui só cultuar Ele no domingo e ir na quarta. Não, Ele quer que você venha no domingo, na quarta, na sexta, mas que você comece a fazer também, que você comece a replicar toda essa maravilha de Deus da sua vida para outros. Para outros que estão lá há 40, 50 anos presos no cativeiro. E como é que eu vou fazer isso, pastor? Obedecendo, querido, não duvidando. Obedecendo. Deus quer ver a prontidão da nossa obediência, querido. Deus quer ver isso. Talvez Ele vai falar para você, ó, você vai lá para Almirante Tamandaré abrir uma célula. Vá, querido. Vai lá para Colombo, vai lá, né? Eu brinco com a minha esposa, né? Que nós trabalhamos aqui mais de 10 anos junto com o pastor, nós estamos juntos ainda. Mas chegou um momento, né, que a gente foi buscar Deus, né? Foi para a caverna. E saímos da caverna pela glória de Deus. E Deus falou assim, meu filho, é o seguinte, aqui está muito perto para você, agora você vai lá para Campina Grande. Aí eu cheguei aqui diante de Deus, Deus, eu estou aqui para te servir. Estamos aqui porque o Senhor é o Deus da minha vida, ó soberano Deus. Ele falou, você vai para Campina Grande do Sul. Estou aqui para te servir, Senhor. Toda quarta-feira nós vamos fazer célula, vamos multiplicar a minha célula em nome de Jesus, a primeira multiplicação já em nome de Jesus. Amém. Querido, tem um cara na nossa célula que ele foi levado lá pelo... O Hamilton, eu brinco assim, o Hamilton, se você der meia hora para ele, você perdeu. Ele é um ganhador de almas. E esse homem, querido, ele está morando num posto de combustível. Porque ele trabalhou a vida inteira, tem família. E aconteceram algumas coisas na sua vida, ele nunca mais voltou para casa. Ele mora dentro da cabine do seu caminhão, dentro de um posto de combustível, há muitos anos. Porque ele precisa de cura, querido. Eu lembro que na semana ele chegou lá, querido, diferente. Aconteceu algo sobrenatural na sua família. Deus está restaurando os laços, querido. Deus está restaurando. Tem o Eliezer, que ele chegou lá na minha cela um dia, querido. Ele chegou lá assim que ele não conseguia entrar. Cozido, o abençoado. Mas eu não olhei o Eliezer ali, cozido. Eu olhei a alma que está dentro dele. Eu falei, esse cara tem um propósito. Esse cara vai arrastar a multidão. Porque na segunda cela já foi bem alinhado. Quando ele chegou, eu falei assim, quem é você? A Eliezer, pastor. Eu falei, não é? Tinha tomado banho, feito a barba, querido. Foi para o encontro, agora ele não só foi para o encontro, mas ele foi para o encontro, agora na última quarta, ele levou já a mãe dele e o pai dele para a cela. Ele falou, pastor, tem muito mais gente para me trazer para o reino de Deus. Mas era, querido, um drogado.
Sabe por quê? Porque a gente tem que estar pronto a obedecer e viver não por vista, mas viver pela fé. Viver pela fé. Agora, a falta de obediência, querido, ela faz a gente perder o favor de Deus sobre a nossa vida. A falta de obediência faz a gente perder o favor de Deus. Faz a gente perder o milagre. E a falta de obediência, ela é muito sutil. Muitas vezes, ela não é você dizendo não para o teu líder, mas é muitas vezes dizendo assim, não, eu não consigo, eu não posso. Eu não tenho condição, eu não posso, eu não tenho, pastor, eu não tenho essa condição. Tem, querido. Deus, ele levanta os que não são para confundir os que são, está na palavra. É só você se colocar disponível e Ele vai fazer. Estamos no ano do novo, viver o novo de Deus. Mas se a gente não se mover, querido, né? Não vem novo. Então obedeça, querido, obedeça. Eu vejo que muitas vezes essa falta de obediência coloca a gente numa gaiola, nos prende, querido. Nos prende de avançar no reino de Deus, avançar na nossa vida secular. E se vive pela palavra de Deus, querido, Sara, quando o Senhor deu a promessa para Abraão, ela disse que ela era muito velha para ter filho. Gideão disse assim, eu sou o menor da casa do meu pai, eu não posso. Até os discípulos falaram assim, Senhor, como é que nós vamos alimentar essa multidão? Não tem jeito. Mas espera aí, querido, se a gente voltar pela palavra, se a gente voltar lá na promessa, o Senhor não perguntou quantos anos Sara tinha, o Senhor não perguntou para Gideão quem que ele era, Ele não perguntou para os discípulos se tinha pão suficiente, não, Ele disse, vai e faça. Pelo contrário, né, na multiplicação, o Senhor só levantou as mãos e disse assim, Pai, Ele exerceu ali, né, Tessalonicenses 5,18, graças te dou, porque o Senhor me ouviste, só agradeceu, querido. Você vê que só você agradecer, só você ter uma gratidão já gera um milagre. Agora, por outro lado também, eu vejo que a gente tem que se mover, porque, querido, Deus, Ele transforma a água em vinho, pastor, transforma. Mas alguém tem que chegar com a água. Alguém tem que levar os barris lá. Quando Ele multiplicou os 5 pães e 2 peixes, alguém teve que entregar os 5 pães e 2 peixes. Amém? Você me entende, querido? Você tem que se mover. Você tem que se mover, querido, você tem que se mover. Gideão foi um grande líder do Senhor. Foi um grande líder do Senhor. Eu vejo que nós temos que quebrar essa gaiola dessa manhã que nos prende, de que eu não posso, de que eu não consigo, que, querido, é possível. Eu vi o Júlio aqui, o Júlio não está aí, ele vai vir à noite, né? O Júlio da Gil. E eu lembro do encontro dele, ficou muito marcado, porque ele vinha numa situação difícil, tão terrível. Eu não vou abrir aqui, né? Mas, querido, não tinha solução, ele veio de um lugar assim difícil. E eu falei assim, ó, Júlio, você ainda vai contar o teu testemunho para a igreja do Senhor. Ele, pastor, é tão difícil acreditar nisso. Eu falei, vai. E nesse pré-encontro ele estava aqui, né, testemunhando da sua vida, querido. E lá atrás eu lembrei, Senhor, o Senhor não falha mesmo. O Senhor não falha, querido. O que precisa é eu e você se mover. Então, olha só, Ezequiel disse assim lá no verso 7, né? Olha só que interessante, ele disse assim. Ele disse, eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Querido, você tem que começar a exercer a ordem recebida. Aquilo que Deus tem falado ao coração, você tem que fazer, querido. Você tem que se mover, fazer. Talvez Deus tenha falado para você nessa manhã, olha, traga a arca para a sua casa. E você, será que eu tenho que trazer a arca? Será que eu vou? Querido, traga a arca para a sua casa. Se é um recomeço, recomece de novo. Recomece de novo, querido. Eu vejo que eu e você, que nós vamos quebrar esse padrão de falta de fé, né, e exercer esse poder de Deus. É nós que temos que quebrar isso, é por nós que fomos levantados. Está lá o meu pastor, né, o careca mais bonito dessa igreja, Rosiane. Pastor Marco Rocha. Tem uns carecas aí, mas ele é lindo. Né? Um pastor de multidão, gente. É um homem de Deus. Mas pergunta para ela no passado como é que era a sua vida. E Deus foi tão maravilhoso, né, que colocou uma princesa do Senhor, né, uma grande mulher de Deus também ao seu lado. E olha aí hoje, quantas almas estão debaixo da área verde. E tantos outros aqui, querido. É chover no molhado falar desses homens. Deus pode fazer, querido. Deus pode fazer, mas Ele aceitou, você está entendendo? Ele se moveu, não, eu vou. Se mova nessa manhã, se é um projeto que Deus colocou no teu coração. Querido, o meu chamado lá na igreja, eu falo em Campina Grande, você não acredita, era trazer gente para a igreja.
Eu cheguei na igreja, tinha um carrinho, depois Deus me deu outro carro, um carro novo. Eu comprei um carro zero na época. Eu colocava 11 crianças dentro dele, levava para a igreja. Eu chegava em casa e falava assim, eu fiz a obra de Deus nessa noite. Aleluia. E fiz mesmo, querido. É o que eu mais amava fazer. Levar as pessoas para a casa do Senhor. Quando eu digo para você se mover, talvez você fique pensando algo extraordinário. Talvez seja mesmo, mas talvez são pequenos passos, querido, que vão te levar a coisas extraordinárias. Mas dê o primeiro passo nessa manhã. Amém, querido? Dê o primeiro passo. Deus, Ele deseja que nós troquemos todos esses não posso, eu não consigo, por todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Aleluia. É isso, querido. Você pode todas as coisas. Diga, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode, querido.